Povo angolano, boa tarde. Chegamos na hora que nós, Moangolé, povo angolano, conversamos sobre a situação, acontecimentos de Angola. E hoje estamos aqui neste canal, Ana ne Congo. Ana, espaço ne, espaço Congo, Congo com capa. Pedimos ao povo angolano, ao povo angolanos, sobretudo do norte, e angolanos que são patriotas, angolanos verdadeiros, angolanos que amam Angola, angolanos que amam o povo, patriotas, para registrar-se neste canal, que é um canal chamado Ana ne Congo, Congo com capa, Ana espaço ne espaço Congo. O nosso número do canal é 0044 74040 22327. Povo angolano, hoje vamos conversar das situações, talvez situação ou situações que alguns não vão gostar. Mas no princípio eu disse, Ana ne Congo quer dizer descendente do Reino do Congo. Neste canal falamos da história do Reino do Congo. Neste canal ensinamos a história dos descendentes do Reino do Congo. Aqui ensinamos de 1400, ensinamos do ano 1400 até hoje, 2020. Não esqueça, o Reino do Congo, quando o português descobre o Reino do Congo, encontrou habitante do Reino do Congo. E o português trouxe armamento, o português trouxe o cristianismo, o português matou os que são do Reino do Congo, o português acabou com o Reino do Congo, e os que eram do Reino do Congo fugiram. É assim que foram parar no Gabão, foram parar no Congo Brazzaville, foram parar no Congo Kinshasa. É por isso que temos o Reino do Congo, do Gabão, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Não esqueça isso. Há uma história que deve ser contada ao povo angolano. E aquele povo regressaram de novo para conquerir o Reino do Congo, que era a terra deles. Quando regressaram pela segunda vez, já encontraram o português, já tinha feito o catedral que encontra-se no Reino do Congo. Isso foi missionário da Igreja Católica. Então, hoje, quero esclarecer um pouco o trabalho que eu ando a fazer. Povo angolano, o MPLA são demônios. O trabalho que estou a fazer, quero que o povo angolano saiba a verdade, porque o MPLA, que era o governo que conseguiu a independência, não explicou ao povo.
porque o português estava por atrás do MPLA. Mas nunca vou parar, estarei aqui e eu vou continuar a explicar ao povo angolano até que o povo entender a verdadeira história de Angola. Povo angolano, bacongos que vocês veem que são do norte, nunca gostaram do português. Bacongos odeiam o português num nível que vocês nem podem acreditar. Povo bacongo nunca vai perdoar. É por isso o português não deixou e nunca deixará que um bacongo chegasse à cabeça do poder, porque vão se vingar dos portugueses. Não querem saber, estou a dizer a verdade. Eu sei que a minha família não vão gostar, os bacongos não vão gostar, mas estou a dizer a verdade. Eu gostaria que as pessoas entrem no meu canal, registas. Eu contei muita história. Contei a história como que angolanos viveram na Zâmbia. Contei a história como que angolanos viveram no Congo Democrático, Kinshasa. Contei a história como angolanos viveram no Congo Brazzaville. E hoje em Angola, nós, Bacongo do Norte, somos vítimas. É porque o português implementou um sistema para travar bacongos. E hoje em Angola, sempre cá debate é uma coisa. O exemplo, porque que são de Maquila do Zombo. Puta que pariu. Mas será que o povo angolano não estudou? Vão lá ver a mapa de Angola. O que é Maquila do Zombo? Não é apenas um município, um pequeno município? Será que o MPLA tem medo do município de Maquila do Zombo? Será que a província do Uíge é Maquila do Zombo? Será que a província do Zaire é Maquila do Zombo? Será que no Bengo, Ambrige, Nzeto é Maquila do Zombo? Será que no Bengo, Ambrige, Nzeto não são bacongos? Afinal, o MPLA sempre teve medo de Maquila do Zombo? Povo angolano, senta. Então começa a pensar. Será que a situação que nós temos em Angola foi criada por a gente que vira do Maquila do Zombo? Será que a província do Uíge é Maquila do Zombo? Aquele município Maquila do Zombo? Então o Guimbele está onde? Então o Damba está onde? Então o Sanzapombo está onde? Negage está onde? Uíge está onde? Então subindo até chegar em Luanda. Aqui nós estamos a contar província do Zaire. Então vamos na província do Zaire, Manza Congo está onde? Noki, Soio, qual é Bembe, a aldeia do velho Makuta Kondo. Mas, então, todos esses municípios, será que é Maquila do Zombo? Estamos fartos de ouvir esse desculpa, dizer que não, que são do norte, são langa. Eu vou vos contar uma história. A irmã mais velha da minha mãe, que nasceu em Angola com o marido dela, o papá Gracia.
O Papá Gracia Lucao era mulato. A minha família não quer saber, mas devo contar essa história. Papá Gracia Lucao, que era do Luís, era mulato. O Papá Gracia falava português. E ele sai de Angola, ano 40 e tal. E ele vai cair em Matadi, do Baixo Congo, como era Angola, parte de Angola. Quer dizer, ele saiu, por exemplo, é tipo, sai de Luanda, vai para Kwakwako, ou sai de Luanda, vai para depois do Kwakwako, ou que vai o Bengo, o caminho para Bengo. Era tipo sair de Maquela, que vai Kipango, que era já a outra parte. Mas na altura que o meu tio saiu, era ainda Angola. Quer dizer, sair de um sítio para outro sítio, outra aldeia, que era sempre Angola. Então, o que acontece? É tipo, sair da Baixa, Maianga, e vai viver em Cacoaco. Então, o que acontece? Acho que todo mundo entendeu, né? Que sai da Maianga para ir viver em Cacoaco. E depois o branco que vai chegar depois vai dividir Maianga, vai dividir Luanda e Cacoaco. Então chega onde estava a Praça do Roque Santeiro, daí vai meter o limite, aqui fica Luanda e Cacoaco fica outro país. Então o teu irmão que vivia em Cacoaco deve virar zairense. A tua irmã que está em Luanda, noutra parte de Miramar, fica angolano. É apenas um exemplo para vocês entenderem melhor. É isso quando dizem o Baixo Congo é Maquela do Zombo. O exemplo que eu acabei de dizer, Luanda, Miramar e Cacoaco. Vão dividir o Roque Santeiro e fica o limite, outra parte que era Angola, então vira Congo, essa parte que fica. Então, se a tua irmã vivia ali, ele agora vira zairense, mas você ainda conversa com ele em Quimbundo. Aí está o exemplo de Maquela do Zombo, que é com o Kipango, o Baixo Congo. Essa aqui é a situação. E todo mundo que vive em Cacoaco ainda fala Quimbundo. E todo que está no Miramar, em Luanda, ainda fala Quimbundo. Mas daí já é outro país. E a tua irmã, o marido é de Luanda, a irmã é de Luanda, fizeram um filho lá, mas aquele filho, e eles são chamados zairenses. Já não são angolanos, mas nasceu contigo. Mesmo pai, a mesma mãe. Essa aqui é a situação do Baixo Congo, que é aquela parte do Congo, e essa parte de Angola, que é Ntaia, do Simão Toco, Maquela do Zombo, e até para Luanda. Agora, o povo angolano, eu quero esclarecer hoje. O MPLA são incapazes de controlar o povo angolano. É porque o português sempre mandou no MPLA. Portugal que vocês veem, se vocês lá ir chegar, vocês vão encontrar arquivo escrito, está na mente dele, nunca um Bacongo pode chegar à presidência de Angola. Sabe por quê? O português sabe que Bacongo são os mais teimosos, mais do que a gente do sul. Sobretudo, os que vieram naquela parte do Maquela do Zombo, não perdoavam. E até alguns que viram daquela parte de Damba também, com o tempo, viraram com o espírito da gente do Maquela do Zombo. Se apanharam um português, cortejavam o português. Perguntam todo português, perguntam os que falam política. Isso é a razão pela qual o português sempre teve medo dos Bacongo. A gente do Mbanza Congo, que é da província do Zaire, ainda perdoam o português. Mas que são do Uíge, Maquela do Zombo, sobretudo, e alguns de Damba,
se apanhar um português, cortejava o português. Com katana. Nunca houve perdão. E no meu canal, conto toda a história de Angola. O angolano que foi no Congo, Brazzaville, foi Congo, Kinshasa, Zâmbia. Eu ando a contar a história. O que aconteceu ali, que o MPLA nunca contou em Angola. Isso devia ser contado no princípio já ao povo angolano. Se isso foi contada a história que estou a dizer agora, que eu ando a contar, então o povo angolano teria conhecimento do passado dos angolanos que saíram de Angola. E Angola não estaria na posição que encontra-se hoje. O povo angolano seria um povo diferente, unido, a defender a pátria angolana. Mas como houve português por atrás do MPLA, que apoiava mulato, santomense, cabo-verdiano e guineense, então vieram com a ideologia de dizer que não, os bacongos são os airenses, são langa, enquanto que nós no Congo, o congolês nunca aceitou angolanos. O povo angolano, você sabia que nós educamos o congolês? Ensinamos o congolês como comer na mesa. Educamos, até nós pedimos a independência do Congo. Para que o Congo seja independente hoje. São angolanos. Entra no canal Ana ne Congo. Vocês vão encontrar o vídeo que eu já fiz, já tinha feito. Onde que eu contei a história dos angolanos do norte. Na Zâmbia, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Ainda falta a história que eu vou contar, que estou a contar até agora. Quando o MPLA vai ensinar que não, eles são os airenses, são langa, vai entrar na mente dos angolanos e eles vão deixar no poder angolanos que são da origem cabo-verdiana, santomesa, não sei o que é. Isso era para esconder a verdade dos angolanos. Porque o português sempre teve medo dos bacongos. E a verdade é que esse medo nunca vai acabar na mente dos portugueses. E nós, bacongos, nunca vamos perdoar. Nunca vamos perdoar a Sexta-feira Sangrante. Nunca vamos perdoar a morte do Fulubinga. Nunca vamos perdoar o veneno do velho Pedelé. Nunca vamos perdoar a morte do Ambrósio Lukoki ou do velho Quarta Punza, que deu a vida inteira para defender Angola. No fim, vão ignorar o tratamento daquele homem para alegrar um santomense, um cabo-verdiano, um guinense. E hoje o ruandês tem terra em Angola. Hoje o congolês manda. É um povo que nós ensinamos. E hoje vou desafiar o povo congolês. Os que dizem são doutores, que estudaram, que foram na universidade, não sei, no Sorbonne, não sei, o Louvain, não sei aonde, que eles aparecem a dizer que não foi angolano que contribuiu para pagar o advogado para defender a independência de Angola, do Congo, Kinshasa. Aquele doutor sai. Eu que sou um João ninguém, vou aparecer para defender essa ideologia, para fazer parte deste debate. O congolês esqueceu do Abacô? O congolês esqueceu do doutor Tomás Kanza? O velho Kasavubu, que ficou o primeiro presidente do Congo? Esqueceu do Minguele Mbala Nzeteke, que era o mais rico do Congo,
que contribuiu para a dependência com dinheiro, os filhos do Kimbangu, para ir pagar o advogado na Bélgica em 1960, para pedir a independência do Congo? Será que o Congo havia congoleses com dinheiro para pagar o advogado, pedir a independência? Se não fosse o dinheiro do Minguedi Mbala. Minguedi quer dizer Miguel em português, em Congo Minguedi. E hoje Congo independente. Não foi os portugueses que os Bakongo trouxeram em Kinshasa que ajudaram a economia do Congo. Não foi o Bakongo de Angola que ensinou o congolês a comer na mesa com garfo, com faca, com colher? Hã? Não foi o Bakongo que ficou naquela parte do Baixo Congo que ajudaram a economia do Congo? Então o Lungwana é da onde? Lungwana não é angolano? Hein? O Ndombashi não é angolano? Que veio antes de 60 e que vão fazer filho que vão crescer de novo, que vão virar os aerenses com o tempo. Eu quero que um presidente do Congo, um doutor do Congo que estudou na Universidade de Louvain, que estudou no Sorbonne, que sai para dizer que não, estou a dizer mentira. Porque naquela época não existia, e hoje vou desafiar o povo congolês. Não foi o angolano que educou o congolês? O Mpelea não contou tudo isso? O velho Manguana que cantou, eu estava aí a olhar a sexta contemporânea, não sei do que, da música angolana. O velho Manguana cantou. Enquanto que estava a cantar, ele vai dizer que não, ele era da UNTA, quando tinha 17 anos. Ele estava na linha da frente para defender o Mpelea. Será que o Mpelea já contou isso no povo angolano? Que o Manguana, que o cantor, era militante do Mpelea em 62? Já contaram isso? O embaixador Mawete, em 61, já era do Mpelea. O velho Pascal Valo já era do Mpelea. O velho Yuyu era um alfaiate e foi na União Soviética em 56. Será que o povo angolano sabe dessa história? Eu sou uma formiga e hoje vou contar a história de Angola. Sou formiga, não fazia parte. Nem o José Eduardo Santos vai abrir a boca. Porque nós não soubemos se ele foi angolano. Não, nós não soubemos. Porque quando ele chega no Congo, Kinshasa, ele sai de Angola. Foi o pai do Johnny Pinocchio, Eduardo Pinocchio, que lhe acomodou na casa dele. Ele foi para Congo, mas nunca contou essa história. Será que já contou isso alguma vez? Estou a contar a história de Angola. Se a minha família vão me tirar da família, que me tira da família. E eu estou para contar a história de Angola, a verdadeira história de Angola, e eu vou contar tudo. Hoje o congolês vai entrar em Angola, o Mpelea não se preocupa. O nigeriano combina com o congolês a matar vendedores angolanos. Hoje
catangueses são ministros, fizeram filho em Angola, o filho de um catanguese entra na internet para ofender a mim. Você tem um sotaque do zairense, você não é angolana. Sacana. Eu fui preso em 75, o catanguese não encontrava-se em Angola. Eu que estou a falar contigo. O meu tio era combatente do MPLA. Em 75, a FNLA, a procura do meu tio vai fugir. Sai onde que eles trabalhavam, vai fugir até Matadi. Vai até fugir de Matadi, vai entrar em Noki. Eu que estava a estudar numa escola privada aí, fui apanhado pela FNLA. Vão me levar com as mãos trancadas, vão me levar até Matadi para mostrar onde escondia meu tio. Eu que não sabia de nada, era criança. O meu tio vai fugir, vai entrar em Noki, fronteira entre Matadi e Noki, para ir em Noki. Daí o velho Lamvo, que era militante do MPLA, em Cango, Angola, que o velho, descansa em paz, velho, com muito respeito. A partir do Noki, meu tio vai mostrar o documento do MPLA, vai entrar em contato com o Luanda. Na altura, o velho Lamvo, que já estava na rádio, vai mandar, parece um helicóptero, não sei o que, a busca dele para chegar em Luanda. Essa aqui é a história verdadeira de Angola. Então um filho do catanguejo vai insultar a mim, escrever na redes sociais, insultar a mim, que o sacana dos pais nem mais fazia parte do MPLA, nem deu sangue para o MPLA, que vão dar sangue depois. Porque já não tinha terra, o MPLA vai ajudar para se defender contra o FNL que teve no Congo. Não, essa aqui é a verdade, a história, a verdadeira história. Conta para mim, corrija a mim, que é catanguejo, que é santomese, não sei o que é. Alguns do MPLA que estavam a comer hoje, escutaram angolano de Bakongo, tiveram no Maqui, pergunta o velho Lopo Nascimento, que esteve em Angola, ele vai sair para ir na Nigéria, depois parar no Congo. Ele não encontrou o velho Monimambo, não encontrou o embaixador Mauete, não encontrou o Pedalé, não encontrou o Quarta Punza, não encontrou o Ludic Sassunda, não encontrou o Foguetão, não encontrou o velho Dembo, não encontrou o velho Kiese, não encontrou o velho Nzazi. Até eu tenho um nome que eu posso contar para identificarmos dessa situação que foi a luta do MPLA. Povo angolano, tenho coisa para contar para vocês. E dói-me quando o congolês chega no Congo, em Angola, vai abrir a igreja. Quando o congolês vai entrar em Angola a infectar o povo angolano, a dar doença. Inocente do povo angolano não sabe a verdadeira história de Angola. Pensa que o congolês que ensinou. Ensinamos até a música. Foi o angolano que ensinou o povo congolês. Ensinamos os congoleses como comer na mesa. Quando nós tínhamos doutores, o congolês não tinha quadro para defender o povo. Eles não tinham. Nós tínhamos doutores. Nós tínhamos. Quando o velho Manuel Kunzika sai dos Estados Unidos, o Congo não tinha doutor, nós tínhamos em Angola. Tínhamos o doutor Savimbi. Tínhamos o Agostinho Neto. Tínhamos o Johnny Pinocchi. O meu tio foi um dos quadros de Angola, os primeiros da Universidade de Louvain-Niume. A universidade foi em 68 que abriram a Universidade de Louvain-Niume. O meu tio já fazia parte. Em 61, 62, quando saiu a primeira promoção da Universidade de Louvain-Niume, havia angolanos daquela promoção. E o meu tio foi um dos quadros da Universidade de Louvain-Niume.
em 61, 62. Essa aqui é a verdade. Se há doutores, há pessoas que podem defender isso, que eles saem, eu, Formiga, vou sair à frente dele para defender isso. Eu vou desafiar o povo congolês. Então o governo angolano, o congolês é formiga à frente do povo angolano. E a besteira que vocês estão a fazer devem deixar. São formigas. Quando insultam que os Bakongo não falam português, o Bakongo não fazem isso, eu vou contar o resto. Nós sofremos no Congo. Você a falar português, você é um angolano que não tem terra, não é verdade? Não é verdade? Será que no Congo, angolanos eram criminosos? Fazia igreja, nós não tínhamos direito de fazer igreja no Congo. Eu vou desviar, vou desafiar o presidente do Congo, vou desafiar o intelectuais do Congo, que ele nos diz se havia lá uma igreja no Congo. Além da igreja Simão Toko, não havia mais outra igreja. O Simão Toko foi parar no Congo porque até o português que ele levou ali. Se não fosse, não haveria uma igreja da língua portuguesa no Congo. Essa aqui é a verdade. E eu vou contar como que nós sofremos no Congo. Isso ainda é pouco. Abraço o povo angolano. Tamo junto.